Olá, sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra com abordagem integrativa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vilões das consultas difíceis. Eu fiquei pensando sobre o que falar nessa semana, na live dessa semana, e aí eu cheguei a fazer a enquete. E aí, vamos falar sobre os vilões das consultas difíceis ou sobre os parceiros nas consultas integrativas? E aí pareceu um duelo aí entre o bom e o mal, mas a gente sabe que não existe exatamente o bom e o mal. E eu acho que é muito importante mesmo a gente saber lidar com as dificuldades, para daí a gente também aproveitar todas as oportunidades que a gente tem nas nossas consultas, no nosso trabalho, na nossa vida e todas as oportunidades. E pensando, né, quando eu fiquei pensando, bom, quais serão os vilões aí? Tem várias pessoas que sejam colegas ou mesmo alunos que começam a falar um pouquinho sobre dificuldades que tem durante consulta. Eu mesmo, claro, né? Sempre a gente é humano, então tenho também aí as minhas dificuldades. E eu comecei a lembrar de um estágio que eu sempre gostei de lidar com alguns pacientes difíceis. Seja pelo paciente ser difícil, pela doença ser mais complexa, ou mesmo a forma do tratamento, ou se a comunicação às vezes tem que dar uma má notícia. Eu sempre gostei muito desses desafios, né? Não é à toa também que eu sou geriatra, que é um tipo de pessoa que sempre tem uma bagagem, né, muito grande pra gente aprender a lidar. E tinha um estágio que eu passei durante a residência que era de cuidados paliativos. Isso quer dizer, cuidava de pacientes que já estavam com alguma doença, que tinha algum comprometimento aí, que ameaçador aí de vida, e que talvez a gente precisasse lidar com momentos de dar uma notícia, de não ter um tratamento curativo, ou de conversar com a família, às vezes que o paciente faleceu, ou lidar com algumas decisões difíceis nesses momentos, se vai operar, se não vai operar, se tem que tipo de tratamento vai fazer. E esses pacientes, eles principalmente tem, enfim, pode ser de diversos tipos, mas o que tinha mais nesse estágio de cuidados paliativos acaba sendo os pacientes oncológicos. E aí os pacientes com tratamento com câncer, que são já bem estigmatizados, né? Levam um peso da doença, de falar, né, esse nome que muita gente não consegue nem dizer. E é natural que a gente vá passar por muitos momentos difíceis com esse tipo de paciente. E como que a gente pode lidar com isso? E aí teve um momento, né, no estágio, que a gente fazia simulação de atendimento, para a gente poder aprender como que a gente vai lidar quando chegar um momento de desafio. Isso eu acho tão importante, porque a verdade é que as consultas difíceis, a gente vai falar aí os vilões das consultas difíceis, não são coisas que a gente vai lá ler um livro e tá bom, agora eu entendi, agora eu consigo resolver, eu vou conseguir achar aí um jeito de lidar com isso. Não, a gente precisa de prática. Quando a gente está falando, por exemplo, que eu comentei de dar uma notícia ruim para um paciente, de chegar a precisar tomar alguma decisão muito delicada, isso são coisas que a gente não adianta a gente ler, a gente ouvir, é fazendo mesmo que a gente vai aprender. E aí, um dos tipos, né, de aprendizado que tem é a gente fazer uma simulação. A gente simular um atendimento, porque daí a gente fica num ambiente seguro, que a gente, digamos assim, pode errar, né? Apesar de ainda ter bastante
nervoso, né? De às vezes tá as outras pessoas olhando, medo de errar, enfim. Mas que daí no meio dessa simulação eu fui, né, fazer essa simulação de atendimento como se fosse conversar com o paciente que tinha aí um câncer que não tinha tratamento curativo. E era um câncer que ia fazer aí uma deformidade, era de língua, né? E aí ia criar toda uma complexidade dele não conseguir, às vezes, ter a possibilidade de não conseguir comer, ou a mesma questão estética. Enfim, existem várias dificuldades para a gente lidar com esse tipo de doença, nesse tipo de situação. E aí eu fui fazer, né, esse atendimento simulado, como se fosse fazer o atendimento com a pessoa em si. E enfim, a gente faz a simulação e aí depois a gente tem uma conversa sobre como é que foi ser o profissional que dá notícia, que dificuldade você teve, o que você pensou. Só que tinha um colega que ficava no lugar do paciente. E aí esse colega no lugar do paciente também experimentava como que simular, né? Claro que não chega nem perto do que seria na realidade, mas como que foi simular, fazer o papel do paciente, o que você estava pensando, como é que foi. E eu acho isso tão interessante, porque na consulta de verdade, claro, eu tive, né, várias conversas difíceis, vários tipos de diagnóstico tinha que passar para a pessoa, e enfim, várias outras situações difíceis. Mas é claro que naquele momento a gente não fica assim, mas como é que foi você receber essa notícia? Como é que não foi? E às vezes a gente não pensa muito como que é o outro lado também. E aí no meio de fazer o feedback desse atendimento simulado, alguém chegou até a comentar que nem a gente pensar no filme Divertidamente. Não sei se você já assistiu o filme Divertidamente. Se você já assistiu, coloca aí nos comentários. Pra mim é o meu filme preferido, né? É o desenho que fala como que fica a cabeça, as emoções ficam na cabeça. E eu acho que é muito representativo mesmo. Enquanto você está numa consulta, que você está diante de uma outra pessoa, existe mais de uma jornada. Cada um está na sua jornada da vida. E aí existe a experiência que o profissional passa e existe a experiência que o paciente passa. E quando a gente consegue dar um passo para trás e não ficar só preso nos seus próprios pensamentos, e a gente dar espaço para trás e conseguir visualizar o contexto, né, que existe tanto o que você está sentindo naquele momento, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas angústias, e também existe o lado do paciente, como é que foi para ele receber, ou enfim, ter esse tipo de atendimento, como é que foi para ele passar por tudo isso, quais foram os pensamentos que ele teve, quais foram as emoções que ele teve. E eu acho que é importante a gente falar, e eu tô começando essa live falando um pouquinho disso, quando a gente fala dos vilões, até pra gente pensar, será que eles são mesmo os vilões, né? Será que a gente, às vezes, tem muito essa ideia do bom e o mal, o certo e errado, e que somos todos seres humanos querendo aí o cuidado, querendo uma atenção. E eu vou falar na live hoje quais são os 5 principais vilões que a gente enfrenta durante consultas difíceis. Se você tiver já algum vilão que fala, né, que fica correndo atrás de você, que durante as consultas é difícil você lidar, coloca aí nos comentários para eu saber. Bem-vindos aí, Gleice, Priscila, Vicente, Sônia, todo mundo aí que tiver participando e quiser colocar aí nos comentários, que daí a gente pode conversar um pouquinho mais específico sobre os vilões que são de vocês, né? Eu vou trazer aí os 5 principais vilões que eu percebi
diante de pessoas que vêm conversar comigo, tanto pacientes, alunos ou profissionais, e que daí eu percebi aí que existem esses 5 principais. Mas conta aí nos comentários se você tiver um vilão que te trava aí no meio dos atendimentos, que você tem maior dificuldade de lidar. E quais são alguns dos principais aí vilões que eu vou trazer para vocês? Um dos primeiros que eu vejo, o vilão, começa em nós mesmos, né? Porque não sei se você sente isso, mas muitas pessoas ficam: nossa, mas eu fico inseguro, não tenho certeza se eu tô fazendo o melhor, se a escolha do tratamento é o melhor, se a forma de conversar é melhor, se o tipo de consulta tá o melhor. Então tem uma insegurança, aquele medo de errar. E muitas pessoas, inclusive, ficam assim, não se achando o suficiente, achando que tem que fazer sempre mais, que às vezes fica buscando mais coisas, mais formações, mais certificados, mais especialização para tentar suprir, achar quem que eu sou. Não, eu vou conseguir começar a atender mesmo quando eu conseguir chegar a ter essa formação ou conseguir saber tudo. Então aquele vilão que é um vilão da baixa autoestima e que muitas vezes ele vem também como uma síndrome do impostor. Não sei se você tem isso também, aquela sensação de fraude, como se você, assim, eu tô aqui, assim, apesar de todas as formações e que você pensa no seu lado racional e fala assim, não, mas eu já sou formada faz tempo, eu já tenho muitos atendimentos que eu já fiz, eu já tenho várias formações, eu estudo bastante, eu procuro sempre dar o melhor, eu dou atenção, mas que mesmo assim você se acha insuficiente, você se acha um impostor, você se acha uma fraude, você acha que não consegue, pode não conseguir lidar, às vezes dá um medo antes da consulta, será que eu vou conseguir resolver? Ou às vezes o paciente não melhora e você fica assim, será que alguma coisa de errado que eu tô fazendo? Será que eu deveria fazer alguma coisa de diferente? Eu queria saber, você sente isso também? Se você tem alguma dificuldade de lidar com isso, de sentir às vezes essa síndrome do impostor. Eu tenho muitos pacientes que são profissionais de saúde, né? E aí, boa parte, né, desses profissionais de saúde que vêm como pacientes, eles começam a falar assim, nossa, principalmente, por exemplo, com cuidadores, né, na hora de cuidar de idosos. Tem uma paciente, inclusive, que daí veio e falou assim, nossa, eu trabalho com isso, né? Trabalho com a parte de geriatria, de gerontologia, trabalho com essa parte de idosos, mas quando chega para cuidar da minha mãe, que tá aí com Alzheimer, parece que esquece tudo, parece que não sabe mais nada, e aí não consegue realmente praticar aquilo que tá falando para os outros, e aí começa a ter aquela sensação de que é uma fraude, porque eu falo para os outros fazer uma coisa, mas eu mesma não consigo fazer na minha vida pessoal. Então não sei se você já passou por isso, às vezes ter que cuidar de uma pessoa mais próxima, cuidar de um parente, cuidar de um amigo, e aí também ter uma trava a mais, esse sentimento que a gente pode ter de fraude, de impostor, parece que pode aumentar quando a gente está lidando com pessoas que a gente tem um vínculo emocional mais forte também, né? E é justamente porque a gente não é feito só de lógica, né? De conhecimento. A gente é feito de emoções. Nós somos seres humanos, é natural que tenha alguma dificuldade de lidar com algumas situações que
afeta as nossas emoções. E qual que é o problema desse vilão? Esse vilão aí que é o vilão da identidade. Você não se reconhece. Você não se reconhece como uma autoridade no assunto. Você não se reconhece como uma pessoa que consegue lidar aí com os problemas, acha que não é o suficiente. Então esse é o vilão da identidade. Você não consegue encontrar, às vezes, sua identidade. E aí, esse tipo de vilão, ele aparece quando a gente não consegue enxergar a realidade do jeito que ela realmente é. Eu não sei, né, quem estava aí no começo da live, eu conversei que quando a gente está lidando aí com o paciente, existem duas percepções, duas jornadas. A jornada que é do profissional e a jornada do paciente. É claro, dá pra fazer, porque daí tem dos familiares, tem dos outros colegas, e enfim. E se a gente fica preso, né, e esse é o grande vilão da identidade, se você fica preso nesse vilão da identidade, preso em si mesmo, e você não tem essa visão maior de que não é só sobre você acertar, né? Não é só sobre você resolver todos os problemas. O que a outra pessoa está passando, será que é isso mesmo que ela precisa? Será que é desse remédio que ela precisa? Será que é de alguma palavra que ela precisa? O que o outro precisa? Quando a gente fica muito preso nesse vilão da identidade, da gente não se encontrar, da baixa autoestima, da insegurança, da síndrome do impostor, a gente, na verdade, está sendo mais egoísta, né? Desculpa, mas eu preciso falar isso pra você, né? Porque a gente fica achando que a nossa posição é agradar os outros, é resolver, é a gente ter que resolver tudo, mas que a gente não vai conseguir resolver tudo. E aí, eu brinco assim, como que a gente vai lidar com esse vilão? O vilão do síndrome do impostor, o vilão da insegurança, o vilão aí desse medo de errar, da gente ter uma baixa autoestima, se achar insuficiente. Aí a gente tem que ter um superpoder, né? E qual que é esse superpoder que a gente pode ter para poder lidar com esse vilão aí da síndrome do impostor? É a gente poder resgatar o nosso valor, encontrar a nossa identidade única. É a gente dar um passo para trás e conseguir perceber que uma coisa não te define. Não é que eu não sou, mas que às vezes você pode estar com uma dificuldade nela. Eu estou. Você pode perceber que você não precisa fazer tudo. Qual é a sua identidade no meio dessa consulta? Quem é você? Será que você realmente está nesse papel de ter que resolver todas as coisas? A gente supervaloriza demais o nosso lado negativo. E na verdade, a gente não é exatamente assim, né? Por exemplo, a gente tende a achar que quando alguma coisa dá errado, mas foi alguma coisa que eu fiz, o que será que eu fiz de errado? Então, o paciente ele foi na consulta, foi lá, você, né, deu a conduta, e aí o paciente não volta. E aí o paciente não volta, e se acontece isso com você, de às vezes o paciente não voltar e pensar, será que ele não gostou do meu atendimento? Mas será que eu fiz alguma coisa de errado? E se ele piorou? Meu Deus, e se ele agora foi e deu tudo de errado? Ele agora tá no pronto-socorro e agora ele morreu e agora, sabe, começa a vir uma cascata de pensamentos negativos, pensando como se o fato dele não ter voltado no retorno é alguma coisa que você fez ou alguma catástrofe aí que aconteceu. Esse é o vilão da insegurança, trazendo para você como se tivesse que resolver todas as coisas. Mas aí a gente lembrar que pra gente lidar com esse vilão,
é a gente dar uma pausa, dar um passo para trás e visualizar quem tá aqui nessa consulta, quem sou eu, quem é a pessoa, o que ela realmente está esperando. Não é sobre mim, não é sobre eu conseguir resolver o problema da pessoa, eu conseguir curar a pessoa. É sobre eu estar do lado dela e poder ajudar com o que for possível. E a gente não vai conseguir, às vezes, fazer tudo. Normal. Não sei se esse vilão aparece pra você, mas que a gente pode aí ter esse superpoder da atenção, uma atenção mais consciente, uma atenção plena, pra gente poder dar uma pausa, respira e visualiza a situação de uma forma mais objetiva. O que aconteceu? O paciente não veio no retorno. É isso. Então, isso é o fato. Todo o resto que aconteceu são coisas da nossa cabeça que a gente começa a colocar mais. E aí acaba deixando a gente mais insegura ainda, com mais dificuldade de lidar. Então a Sônia disse, sim, né? Exatamente. A gente tem aí esse vilão que corre atrás da gente. E é claro, ele não tá só nas consultas em outros lugares, mas que ele é muito importante pra gente poder pensar durante a consulta. Sônia falou insegurança da ansiedade, né? Com certeza. A insegurança é o medo de errar, de não ser aceito, de não conseguir fazer as coisas certas, a vergonha de às vezes fazer alguma besteira, a ansiedade de dar alguma coisa de errado. Então é tudo o futuro, sabe? É tudo sobre o futuro, o passado, é um arrependimento de uma coisa que fez, a ansiedade de uma coisa que pode acontecer. E aí a gente tem que voltar no presente. O que tá acontecendo agora? Como é que tá aqui essa conversa? O que a gente tá lidando no momento? Então não sei se esse vilão fez sentido pra você, mas vamos ver os outros vilões que podem aparecer. O outro vilão que aparece é o vilão que é da falta de tempo, falta de dinheiro, a procrastinação, a falta de foco, a falta de descanso. Então, geralmente é uma falta, é dificuldade de gestão. Esse é o vilão da gestão. São geralmente profissionais que ou às vezes demora demais na consulta e sempre atrasa o próximo paciente. Não sei se a gente parece que vive numa cultura como se fosse normal a gente ficar, às vezes, esperando horas para ser atendido no consultório, né? Que o paciente vai esperar horas para ser atendido. Isso não é normal. Não é normal a gente ficar esperando meia hora, 1 hora, né? Às vezes eu já cheguei a ficar esperando 2 horas para ser atendido. Não é normal a gente ter isso, né? Mas a gente vive isso tanto, ainda mais como a gente está lidando com lugares que é atendimento em massa, né? Da gente ter que atender um monte de paciente ao mesmo tempo. E aí a gente precisa pensar, alguma coisa precisa mudar, a gente precisa fazer uma gestão. Eu cheguei a fazer um post esses dias falando como fazer uma consulta humanizada de 15 minutos. É possível a gente fazer uma consulta humanizada de 15 minutos? Sim, é possível. É ideal? Não, não é ideal. Mas, na verdade, assim, não tem tempo. Para você, 15 minutos funciona, dependendo da sua especialidade, às vezes é isso que você vai precisar. Para mim, lidando com... que eu geralmente atendo 2 tipos de pacientes. Ou pacientes idosos, que aí tem muitas demandas, ou então pacientes adultos, idosos, independente, mas de promoção de saúde. Isso quer dizer que vem para mudar o estilo de vida, para equilíbrio emocional, para melhorar a alimentação, o sono, o estresse, atividade física, enfim, então essa parte de estilo de vida. Esses 2 tipos de pacientes que eu atendo são pacientes que demandam mais e que às vezes a gente precisa
ter um acompanhamento mais de perto. E como que a gente pode lidar com essa falta de tempo, né? Ou um paciente idoso que tem múltiplas queixas, quem disse que a gente precisa resolver todas as queixas numa consulta? A gente priorizar. E aí que tem aí qual que é o superpoder para poder lidar com esse vilão, o vilão da gestão, o vilão da falta de tempo, da falta de recursos. É a gente poder fazer o tempo cuidar de você e aprender a dizer não e a dizer sim. Basicamente, a gente aprender a priorizar. O que é realmente importante? No meio dessa consulta, que eu estou aqui com essa pessoa, o que é mais importante para ela? E o que é mais importante do ponto de vista aí de saúde no geral? E aí, quando a gente aprende a lidar com essas prioridades, a gente vai otimizando os recursos. Porque, é claro, os recursos são finitos, né? A gente, por mais que estenda aí o tempo de consulta, e às vezes eu costumo demorar minha consulta geralmente de 1 hora, às vezes pode chegar até 2 horas. Confesso que eu já cheguei a ter consulta de 3 horas. Mas é claro que a gente precisa aprender a priorizar, porque também não dá. Imagina eu sempre ficar atendendo consulta de 2 horas, 3 horas, não dá. E aí, para cada tipo, a gente vai poder priorizar o que nessa consulta eu vou poder focar nesse momento. E aí, numa próxima consulta, a gente vê o resto. Ou então não precisa ver tudo na consulta, o resto vê com ou outro profissional, ou a pessoa consegue ir fazendo sozinha em casa e a gente vai monitorando de longe. E aí a gente consegue aprender a lidar com esse tempo, né? Pra gente poder, a gente saber, não vai conseguir fazer tudo, mas como que a gente pode fazer o nosso melhor com os recursos que a gente tem, a gente realmente se adaptar, né, nesses recursos. E não sei se você tem esse vilão da falta de tempo, falta de recursos, às vezes hospital, quem trabalha em hospital público, ou mesmo agora, durante a pandemia, a gente sabe que começou a faltar alguns medicamentos por falta de importação de muita matéria-prima. E aí eu tive que também mudar algumas medicações que vinham aí mais, às vezes, importada, ou que tem um processamento aí mais difícil. Eu tive que adaptar ao tipo de remédio que eu vou dar para os meus pacientes usando os recursos que tinha. Porque, enfim, a gente tem que lidar com o que a gente tem. E aí, essa é a ideia, a gente poder lidar com isso. E quais outros vilões que a gente tem? Isso é um vilão que pega todo mundo, né? A Sônia falou, trabalhei muitos anos em pronto-socorro, difícil. Com certeza, porque em pronto-socorro não é só a falta de tempo, às vezes também é a falta de paciência, né? Falta de recursos que a gente tem também, porque minha maior frustração que eu tinha quando eu dava plantão em pronto-socorro é porque eu via que o problema que a pessoa vinha no pronto-socorro eu não ia conseguir resolver numa consulta de pronto-socorro. Ela ia precisar de um segmento a longo prazo, ela ia precisar fazer mudanças no estilo de vida, mudar, às vezes, vários remédios, tirar, colocar. E quando a gente quando eu lido com idosos que a gente fala, né, de polifarmácia, que toma várias medicações, e geriatra adora tirar a medicação, mas é claro que não é simplesmente a gente tirar de uma hora para outra, às vezes a gente tem que tirar devagarzinho, e esse tipo de coisa a gente não consegue fazer no pronto-socorro, mas aí chega a pessoa com um efeito colateral daquela medicação. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar pra pessoa tirar de uma vez e não vai seguir ela depois? Não pode. E aí você, enfim, acaba tendo que encaminhar para resolver essa parte ambulatorial no consultório, no ambulatório.
mas a gente fica se sentindo muito impotente, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a pessoa, se ela realmente vai fazer esse segmento ou não. E aí, atendimentos de pronto-socorro, é importante a gente alinhar essas expectativas com nós mesmos e com os outros também. Pronto-socorro, a gente só vai resolver urgência e emergência, coisas pontuais, e o que a gente precisar resolver de outro tipo, aí a pessoa vai ter que fazer um segmento. Não tem como a gente também resolver tudo numa consulta de pronto-socorro. E aí que eu comecei a perceber que eu acho ótimo que tem pessoas que adoram trabalhar em pronto-socorro, mas eu acabo não tendo esse perfil, porque eu vejo o paciente para acompanhar. Geralmente são pacientes que às vezes vêm toda semana, cada 15 dias ou uma vez por mês, enfim, são pacientes que acompanham a longo prazo para poder fazer essas mudanças. E aí é claro que a gente consegue lidar melhor com esses recursos, mas mesmo em consultas, quando eu dava plantão, consultas de pronto-socorro, pelo menos era o que eu posso fazer agora e o que eu não consegui fazer. Aí eu vou falar que a gente poder lidar com a nossos limites, né? Que a gente não vai conseguir fazer tudo. E paciência, né? A gente não vai conseguir fazer tudo. Cada um vai estar aí na sua jornada da vida, né? E aí eu falei então de 2 vilões que a gente pode ter. O vilão, que é o vilão da identidade, da síndrome do impostor, da gente se sentir inseguro. E falei do vilão também da dificuldade de gestão, da falta de tempo, da falta de recurso, da gente não conseguir priorizar as coisas. Mas tem um vilão que eu vejo, que eu acredito que seja um dos principais vilões de todos, né? Inclusive, na mentoria que eu faço, né, que eu agora terminei a turma 2, vou abrir a turma 3 agora, eu faço cada sessão pra gente enfrentar aí um dos vilões. E o vilão que eu vou falar agora, geralmente é o que dá a maior né, alvoroço, porque é o mais difícil de lidar, que é o vilão da comunicação. Não sei se você tem essa dificuldade também. Às vezes, o paciente não ouve, ele não valoriza, não ser reconhecido, seja pelo paciente ou pelos colegas, dificuldade às vezes, ou medo de se expressar, às vezes, será que eu vou falar de um jeito ou vou falar do outro? Como que eu vou como é que eu vou fazer uma comunicação aí de más notícias? Como é que eu vou falar para o paciente que a doença dele não tem um tratamento para acabar com a doença? Como que eu vou conversar com a família que a mãe dele está com demência? Como é que eu vou lidar com os cuidadores que não chegam a fazer todas as recomendações que a gente passa? Comunicação é tudo, porque se não tiver uma boa comunicação durante uma consulta, passa em branco. É aquele negócio que tá bom, as pessoas se reuniram num tempo, falaram alguma coisa que uma falou, outra não ouviu, e daí depois sai e tudo continua a mesma coisa. E aí faz toda a diferença a gente poder aprender a lidar com a comunicação. E muitas vezes a gente tem isso, a gente às vezes não se sente compreendido, né? E como é que a gente pode lidar com esse vilão, né? Que é esse vilão da comunicação, esse vilão que é você não ser ouvido, de você não ser valorizado, não ser reconhecido, ter dificuldade de se expressar, não ser compreendido. A gente poder lidar aí com o nosso superpoder, não sei se você já ouviu falar, da gente aprender a ter uma escuta, uma empatia, uma comunicação não violenta. Não sei se você já ouviu falar desse termo. São
Tudo isso que eu tô falando são técnicas que, enfim, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais na mentoria que eu faço, e que é para poder realmente você ter esses recursos. Como que você vai lidar com a comunicação com o outro, mas também como você vai lidar com a comunicação consigo mesmo. Porque durante a consulta, se você não estiver se escutando, não vai dar certo. Eu tive uma paciente que eu via a Mayra entrou, Natália, Paula, Miriam, Paulinha, né? Você vai lembrar dessa paciente, não sei se você lembra, né? No ambulatório, a gente foi fazer atendimento de paciente que é de triagem, que a gente vai atender o paciente para ver se vai ou não seguir no ambulatório da geriatria, né? E aí, na consulta, a paciente, na verdade a familiar, assim, começou a descompensar, né? Ela foi para investigar aí uma anemia, e aí a gente fez a recomendação que ia ter que fazer um exame, um exame que é difícil de fazer, né? Uma colonoscopia, que é super desconfortável, ela não queria fazer, enfim. E aí ela começou a descompensar no meio da consulta, começou a gritar no meio da consulta, que era um absurdo, que ela não queria fazer, que não tinha como. E isso, assim, eu não tava nem falando, nossa, você tem que fazer e tal, né? Mas antes de eu pensar o que eu vou fazer para lidar com essa paciente difícil. Primeira coisa, identificar, estou numa paciente difícil, né? Porque muitas vezes a gente vai lá e começa a já revidar, começa a já ficar numa forma mais reativa. O paciente começa a gritar, o familiar começa a gritar com você, ou você fecha, fala, então não vou falar com ele, ou então você vai lá e quer revidar. E como que a gente pode lidar com isso? Bom, não vou dizer nem que é certo nem errado, vou falar como que eu lidei com essa paciente. Primeiro, eu fui me escutar. E aí, por isso que eu tô falando da comunicação dentro e fora. Porque eu comecei a perceber, eu sou uma pessoa assim super tranquila, não costumo brigar com as pessoas. E aí eu realmente me sinto mal quando tem uma pessoa gritando comigo e brigando, mesmo sabendo que não é comigo. Que a pessoa tá, enfim, nervosa pela dor que ela está passando. Mas eu fico também mal, né? E aí, como que a gente pode lidar? Eu comecei a me perceber, ela começou a gritar. Aí, antes de eu fazer alguma coisa, eu comecei a perceber, nossa, meu coração tá batendo mais rápido. Eu comecei a perceber que eu tava ficando mais tensa, começa o dente ficar assim, você começa a ficar com uma posição assim mais pra frente. Aí eu comecei a perceber, não tô bem, né? Eu tô me sentindo mal. Então, aí é escuta do quê? De mim, né? Ah, mas é a paciente, você não vai cuidar dela? Vou, mas eu preciso estar bem pra cuidar dela, né? Então, pra eu poder lidar com ela, eu vou ter que... pra não ficar brigando com ela, eu vou ter que me acolher. E aí eu vou cuidar dela, claro, fazer sempre o máximo pra apoiar. Estou lá para apoiar a pessoa. Só que se eu não me escutar, eu não vou conseguir escutar ela. E aí eu me escutei. E eu falei, bom, eu estou passando por um momento difícil. Essa é uma consulta difícil, é um paciente, uma familiar difícil. Comecei a fazer uma respiração para fazer um relaxamento, para poder, vamos lá, dar um passo para trás, visualizar a situação, mas primeiro eu tive que me escutar para eu poder me acalmar, dar um passo para trás, né? E aí conseguir visualizar a pessoa e aí pensar, poxa, que momento difícil é para ela isso. Ela nunca teve nenhuma doença na vida e de repente ela tem uma doença que ela tá tendo que fazer vários exames que são super desconfortáveis e difíceis de fazer.
que difícil que é para essa pessoa lidar com esse momento, e para familiar, como que a filha que via sempre a mãe ativa, que conseguia sempre, enfim, fazer tudo sozinha, e daí de repente ela como filha, que sempre foi cuidada pela mãe e que a partir de agora ela estava há meses cuidando da mãe, tendo que mudar, inverter esses papéis. E como que é difícil que eu não fui a primeira médica que ela veio. Eu fui a não sei quanto, né? Mas pelo menos umas 5 pessoas que passou e ninguém conseguia encontrar o diagnóstico dela. E que angústia que é para essa paciente não saber esse diagnóstico e não saber como que ela vai poder lidar com isso. Então, deu para perceber que para eu conseguir ou escutar a pessoa, eu tive que me escutar. Porque se eu não me escutasse primeiro, eu ia... Nossa, mas é um exame, não tem nada demais, e não tem... Por que ela tá gritando? É falta de respeito, enfim. Mas, pelo menos dando esse passo para trás, conseguindo escutar, aí eu fui procurar entender, e aí fui conversar, a gente, enfim... E aí a gente chegou aí num meio termo de conclusão para que a gente pudesse chegar em um lugar que ela não se sentisse tão desconfortável. Difícil ia ser, porque, enfim, ela estava com uma doença que a gente não sabia ainda o diagnóstico, mas como a gente pode trazer esse conforto, esse alívio, a partir dessa escuta, a partir dessa comunicação que não é violenta, a partir de um lado que a gente possa escutar o outro também, né? A Sônia falou, o médico não é mais aquele que tem todo o saber, e o paciente obedece, ainda bem. Às vezes o vídeo sai do ar, agora voltou. Ah, que pena. Sabe, eu tô pegando a internet do celular, porque eu fiquei com medo do Wi-Fi não pegar, mas o meu celular não pega muito aqui. Mas vocês estão continuando aí, por favor, me avisem. Deixa eu ver aqui. Tá com um pouquinho aqui de internet. Bom, espero que dê certo. É ruim, porque se eu cair, você não vai poder me avisar, né? Porque não vai estar com a internet, né? Mas agora também não sei. Eu vou tentar... Será que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar colocar no Wi-Fi e ver se fica melhor. Com medo de também dar errado. Vamos ver. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Por favor, me coloquem um joinha aí no chat, um 8 aqui, tô ouvindo, ou alguma coisa. Só para eu saber, eu ajustei aqui a internet e eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Sim. Ah, obrigada. Foi só alguns segundos, tudo bem. Ok. Ah, obrigada. Oi, galerinha. Nath. Ah, então tá bom. Bom, então, esse foi o vilão da comunicação, que a gente pode lidar aí fazendo uma comunicação com nós mesmos, com os outros e outros vilões. E aí, não sei se você tem esses também. E quem for chegando agora, eu não sei se estava caindo, porque pra mim realmente algumas horas parecia que eu não tinha certeza se estava ou não, mas agora eu acho que vai, né? Mas então a gente conversou sobre os vilões. O vilão da síndrome do impostor, aí, um vilão da identidade, da insegurança. A gente falou do vilão da gestão aí de recursos, a falta de tempo, a falta de recursos. A gente falou o vilão da comunicação, da gente não ser ouvido, da gente não ser compreendido. E existe outro vilão, que é o vilão das habilidades técnicas, né? E aí, não sei se você tem esse sentimento. Aí eu vejo, dependendo de qual é o estágio da carreira que você tá, eu vejo que tem um tipo diferente. Então, geralmente, as pessoas que estão no começo,
da carreira, às vezes não se sentem prontos. Ah, não tô pronto ainda, não tô pronto ainda. Quem tá no meio fala, nossa, tô desatualizado. E aí quem já tá mais avançado, aí fala assim, mas eu não, já esqueci tudo, não sei mais nada. Não sei se existe esse vilão que corre atrás de você, aquele vilão que você se sente sempre desatualizado, que você não tá pronto para atuar, que não tem clareza de como usar as coisas na prática, que você não se sente bom em nada, que você não se sente uma autoridade. Às vezes acaba acumulando um monte de certificado e formação e realmente não vai lá atuar. Tenho várias pessoas que conheço que aí faz um monte de certificação e não atua na especialidade. Eu fiz uma pesquisa para perguntar qual é o principal desafio que tem e eu vi que um dos principais foi esse, de pessoas que não estão atuando na especialidade que fez ou não estão atuando na coisa que gostaria, no que realmente gosta, que tá pegando às vezes as coisas que aparecem. E como que a gente pode lidar com esse vilão? É o vilão aí das habilidades técnicas, que a gente não se sente pronto, que a gente se sente desatualizado, que não consegue usar as coisas na prática. E aí, eu vou te contar um segredo, que é um superpoder pra gente poder lidar com esse vilão. E o segredo é: para de tentar resolver os seus pontos fracos. Foca no que você é bom, no que você sabe fazer. E eu falo isso até porque eu sempre gostei de... eu estudo alguma coisa, eu quero colocar na prática assim, no primeiro segundo, né? Às vezes até desde que eu leio alguma coisa eu falo assim, meu Deus, eu quero aplicar agora, né? Tanto que depois de eu terminar a faculdade, eu não fui fazer residência direto, eu fui trabalhar em posto de saúde, porque eu queria vivenciar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer as coisas, mas eu não focava naquilo que eu realmente queria fazer no final, ou que eu gostava mais. Parecia como se eu tivesse que provar que eu ia conseguir fazer aquilo. Eu fiquei durante uns anos trabalhando em pronto-socorro, dando plantão em pronto-socorro, em fazer trabalhos que não era aquilo que eu realmente gostava de fazer, fazer um acompanhamento com a pessoa, seguir mais de perto, e enfim. E a partir do momento que eu falei assim, mas por quê? Por que eu... E daí eu sempre tava me sentindo mal, porque eu não conseguia, sentia que eu não sabia as coisas, que eu tava sempre desatualizada, que eu tinha que saber mais e saber mais. E aí eu sabia um monte de coisa, de várias coisas diversificadas, mas nada realmente mais profundo. E aí a gente começa a pensar, é óbvio, ninguém vai saber tudo. Ninguém vai saber tudo, você não vai saber tudo, não queira saber tudo. Por isso que é importante a gente focar, por isso que especialidade é bom, sim, porque a gente precisa de pessoas que sabem profundo um assunto. Hoje eu comecei a perceber realmente qual que é o meu foco, aquilo que eu sou boa, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que o mundo precisa, né, que eu pode ser pago por isso, o Ikigai, né, que é justamente promover o envelhecimento saudável, trazer o autocuidado, o estilo de vida. Então essa parte mais de segmento, um contato mais próximo, comecei a perceber os tipos de atendimento que fazia mais sentido para mim, que eu não sou de ficar fazendo consultas únicas, de fazer um segmento realmente com a pessoa, e aí realmente focar nos meus pontos fortes. E aí eu pergunto, quais são os seus pontos fortes? Aquilo que realmente te faz ficar, né, feliz, que você se sente realizado, que você pode realmente focar mais. E aí realmente botar na prática, começar a fazer. E é claro, você não vai se sentir pronto, você não vai se sentir como se soubesse tudo, porque você nunca vai estar pronto e você nunca vai saber tudo. Enfim, o conhecimento é infinito. A prática ainda mais,
E eu, assim, vejo, né, eu trabalhando ainda com essa parte de integrativo, eu falo, meu Deus, é infinito. Eu sou uma eterna estudante. E eu continuo, é claro, sempre fazendo mais formações e atualização, e agora vai focando, enfim, né? Desde que eu fiz clínica, acupuntura, geriatria, medicina integrativa, coaching, agora eu tô trabalhando, estudando mais a parte de compaixão. E isso é uma continuidade, e eu acho que é ótimo, porque é sempre um desafio a mais que você faz para crescer, mas que seja alguma coisa que você realmente goste, que você use para crescer, e que não seja depender, eu vou começar a fazer depois que eu me sentir pronta, eu vou começar a fazer depois que eu terminar essa formação, depois que eu começar, o que você pode fazer agora? Tem uma aluna que está fazendo, vai fazer a especialização de acupuntura. E aí ela falou assim, mas quando que eu posso começar a fazer a acupuntura? Eu vou esperar, né, porque ela queria fazer uma pesquisa, né, sobre acupuntura, fazer um grupo para cuidado. Quando que eu vou começar? Vai começar quando você tiver uma habilidade que você esteja apta a fazer, você faz aquela. Você não precisa fazer tudo, né? Mas como você pode, por exemplo, já começar a usar os conceitos da medicina chinesa, os conceitos da acupuntura, mesmo que ainda não saiba assim todos os pontos, todos os tratamentos, tudo da medicina chinesa, mas o que você pode fazer hoje? E como que você pode ter apoio para isso, né? A gente entra na faculdade e quando eu entrei na faculdade, eu atendi o meu primeiro paciente no primeiro mês de faculdade. E desde então, sempre fiquei atendendo. Porque se eu fosse também esperar terminar a faculdade para começar a atender, ou esperar o internato, que é o 5º ano, né? Agora as coisas, tem alguns currículos mudando para 4º ano, enfim, mas se for esperar, imagina, 4 anos para você começar a fazer alguma coisa, não dá. Mas é claro que você não vai fazer, não vai dizer que você faz tudo, né? Não vai, por exemplo, se denominar um geriatra se você não tem um título de geriatria, né? Mas como você pode atender os idosos com uma abordagem mais ampla, já usando os conceitos, enfim. Você pode já começar a aplicar aquilo que for possível, aquilo que for ético, aquilo que for coerente, né? Claro, sempre tendo esse cuidado. E aí é isso, a gente colocar na prática. E o último vilão, que é o vilão das habilidades pessoais, que é como a gente se relaciona com as pessoas. É a dificuldade de lidar com esses pacientes que são desafiadores, de dar má notícias, de lidar com familiares que demandam demais. Eu tenho quem trabalha, né, com pediatria ou geriatria, enfim, que são pacientes que geralmente têm algum cuidador, sabe? Que às vezes vem ligação de madrugada, né? Às vezes fica essa demanda, como a gente vai lidar com isso? Lidar com os colegas, com as opiniões de condutas diferentes, a falta de apoio que pode ter de todos os lados, enfim. E isso é muito o como a gente vai lidar com as pessoas. Essas habilidades pessoais nada disso a gente aprende na faculdade, né? Todos esses vilões que eu tô falando, o único que a gente pega um pedacinho seria dessas habilidades técnicas. Só que a gente só aprende habilidade técnica, mas a gente não sabe como adaptar isso para usar na prática, ou como que a gente pode lidar adaptando para o que é a nossa personalidade, a nossa individualidade, né? Mas essas habilidades pessoais é difícil. A gente não aprende muito. Eu cheguei, né, como eu comecei a falar no começo da live, por exemplo, tinha no estágio de cuidados paliativos, a gente fazia uma simulação de atendimento. Então isso é uma atividade que a gente fazia
para trabalhar essas habilidades pessoais. Mas ainda assim, é pouco pensando em tudo que é dificuldade, que é lidar com pessoas. As pessoas são difíceis, né? E qual que é esse superpoder que a gente pode ter para lidar com isso? De novo, é a atitude que a gente tem diante da situação, é a atitude que a gente tem com a pessoa, a atitude que a gente tem com nós mesmos. Como eu comentei, por exemplo, que eu estava com uma paciente, né, o familiar começou a gritar, e qual que é a atitude que vai ter diante? Vai ser uma atitude que não, eu tô falando que é isso, então você vai fazer isso, ou não, larga a mão, não vai fazer nada, ou como que eu vou olhar? Para eu poder ter esse olhar com compaixão, para poder trazer essa vontade de ajudar o outro, mas proximidade, entender que todos somos seres humanos, né? Os seres humanos são, né? Mas quem não é ser humano não é. Mas lidando aí, quem atende pessoas não veterinários, a gente está lidando com pessoas. E quando a gente lida com pessoas, a gente lida com seres humanos, a gente vai lidar a gente vai esbarrar com as emoções dos outros, a gente vai esbarrar com a realidade do outro e com nós mesmos. E a gente precisa ter essa habilidade de ter esse equilíbrio emocional, essa resiliência, essa capacidade de se adaptar diante dos desafios. E aí, pensando nisso, para fechar a live de hoje, eu comentei, então, de 5 principais vilões que a gente tem em consultas difíceis. O vilão da identidade, que dá aquela insegurança, aquela síndrome do impostor, de você ter uma baixa autoestima, ter medo de errar, se achar insuficiente. Falei do vilão da gestão, que é aquele da falta de tempo, falta de dinheiro, de recursos, procrastinação, a falta de foco, falta de descanso. Falei do vilão da comunicação, que é você não se sentir ouvido, não se sentir valorizado, não ser reconhecido, ter dificuldade de se expressar, não se sentir compreendido. Falei das habilidades técnicas, que é você se sentir sempre desatualizado, não achar que não está pronto para começar, não colocar na prática, sentir que não é bom em nada e ficar acumulando um monte de certificado. E eu falei do vilão das habilidades pessoais, que é do relacionamento, como que a gente vai se relacionar com as outras pessoas diante de pessoas difíceis, de familiares difíceis, de dar má notícia, de opinião de colega que é diferente, falta de apoio. Mas, pra gente lidar para esses 5 vilões, a gente tem que prestar atenção em 2 que estão invisíveis, por trás de todos esses. Por trás de todos esses 5 tem esses 2 vilões, que são os vilões invisíveis, que é a falta de motivação e a falta de adaptação. Em todo momento, a gente precisa prestar atenção nesses 2. São os vilões invisíveis. Por quê? A falta de motivação é a gente ficar sempre esperando um momento ideal para poder fazer as coisas, não considerar o como ou porquê que a pessoa vai fazer aquele tratamento. A gente fica só no quê? O que você tem que fazer? Tem que fazer atividade física. O que você vai comer? Não tem que... Mas o como que eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer isso? Qual que é a motivação que a pessoa vai ter? E você considerar a pessoa como um todo, corpo, mente, espírito, e não cuidar, não esperar ser valorizado e reconhecido pelos outros, mas se você não se valoriza, você não se cuida, você não se ama, como que você vai esperar isso dos outros também? Essa é a motivação interna que a gente fala, de você não se cuidar enquanto está cuidando do outro, de você estimular a mudança pela dor e não pelo amor. Isso que é o vilão da falta de motivação. E como que a gente pode lidar com esse vilão? Aí eu aprofundo mais na mentoria, que eu vou abrir a 3ª turma agora no final de maio, e que a gente fala sobre essa abordagem mais humanizada, integrativa, usando a autocompaixão, tudo validado, né? Não é coisa de, se ama, né? Não, é coisas validadas realmente que fazem diferença. E o outro vilão, que é a falta de adaptação, que é a gente achar
que as coisas, as pessoas não mudam, que não dá continuidade no acompanhamento. Você fazer uma consulta única não dá resultado, né? Não adianta. Não adianta, você precisa não considerar a individualidade de cada pessoa, pegar o protocolo padrão e fazer só o protocolo padrão, não respeitar os seus limites do outro. Você, às vezes, cobrar, tem que fazer uma lista, 10 mil coisas de mudança que a pessoa tem que fazer. Não dá, a gente não vai conseguir, tudo tem limite, né? A Sônia falou, muito bom, adorei. É isso, assim, e a gente, esse vilão da falta de adaptação é a gente não aceitar que a vida tem altos e baixos, e que como que a gente pode lidar com isso. E aí o superpoder pra gente poder lidar com esse vilão é a gente estar em constante reinvenção, ter um feedback contínuo, um feedback de nós mesmos com nós mesmos, de nós com o paciente, do paciente com a gente, enfim, dos outros colegas, e a gente tá sempre nessa troca, monitorando, se reinventando várias vezes. E isso que é o importante a gente fazer. E eu acho que esses dois vilões invisíveis são os principais pra gente poder lidar com todos os outros vilões que a gente tem. E aí, se fez sentido essa live pra você, que a gente falou aí dos 5 principais vilões que a gente tem durante as consultas, que é o vilão da identidade, do síndrome do impostor, da gestão, da falta de tempo, da comunicação, que é você não se sentir ouvido, não conseguir expressar, das habilidades técnicas, que é você não ter clareza de como usar a parte teórica na prática, das habilidades pessoais, que é de você se relacionar. E a gente falou os 2 vilões invisíveis, que é da falta de motivação e a falta de adaptação. Se fez sentido para você, eu quero convidar a fazer um desafio que eu vou fazer gratuito no dia 17 a 21 de maio agora. Vai ser um desafio de uma semana, vai ser 3 aulas curtas que eu vou passar para vocês, e vai fazer um grupo de WhatsApp, e nesse grupo a gente vai ter um desafio pequeno de 5 minutos que você vai fazer por dia. E assim, a gente vai passar por todos esses vilões e vai poder aprender como lidar com eles através de ferramentas validadas, e aí eu vou disponibilizar as ferramentas em PDF para vocês poderem utilizar com vocês mesmos, e aí poder também replicar. Vocês vão poder sair desse desafio já com ferramentas para poder lidar com esses vilões das consultas difíceis já nessa semana de desafio. E aí, se você tiver interesse, é só mandar um direct para mim. Eu deixei também o link na bio, tem a pesquisa para você entrar e poder preencher. E se você quiser, se essa live fez sentido para você, você acha que te ajudou e você quer ficar um pouco mais atento, saber um pouquinho mais disso, eu vou deixar essa live gravada lá no meu Instagram e no YouTube também. E se você quiser o mapa mental dessa aula, que eu vou sempre me guiando aqui, e aí eu vou passar esse mapa mental para vocês, que é o resumo de tudo que eu trouxe hoje. É só você comentar. Comenta ou no post do Instagram, ou comenta no YouTube, e aí manda por direct o seu e-mail, que daí eu mando o e-mail para você, tá? E aí eu mando o e-mail com um PDF, com um mapa mental dessa aula. Espero que tenha feito sentido essa live para você. Foi ótimo a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada a todos que participaram ao vivo. Obrigada a todos também que estão assistindo a gravação também. E espero vocês no desafio para a gente poder enfrentar aí esses nossos vilões que a gente não aprende na faculdade, mas que a gente pode lidar melhor também. Obrigada, Nath, Galeno, obrigada para vocês também. Tchau, tchau, gente. Obrigada.